Alô, amigos. O Internacional não somou pontos contra o Atlético. Era um jogo para somar. No primeiro tempo, pobre. Segundo tempo, o time deu uma crescida, finalizou mais. O goleiro do Atlético trabalhou, mas a falta de capacidade para botar na casinha determinou a derrota. 3 minutos do primeiro tempo, deram mole para o jogador do Atlético e ele aproveitou e fez o gol da vitória. Colocou o Inter agora num brete ruim, hein? Não vem com esse papo de começo de competição. Lembram dos outros anos? Tudo era começo. E aí, o final é que foi complicadíssimo. E tá todo mundo nessa pendenga. Tem muito mais time disputando para não cair do que para vaga de Libertadores e para título, então, menos ainda. O Cruzeiro fez a parte dele. Venceu, aliás, o Flamengo venceu o Cruzeiro, fez a parte dele. E o Cruzeiro também anda um pouco atrapalhado. O Tite tem o título estadual, só. O time não tem uma cara ainda definida. Mas voltando para o Inter, o técnico do Internacional ele é um cara que conhece. Pelo menos eu tenho essa ótica. Mas ele precisa ter o entendimento de que o Bernabé não é lateral para marcar. Ele é ala, ele não é lateral, ele é ala. Não é das baianas também. Do meio para frente, ele tem força, ele vai para dentro do adversário, ele cria situações, ele cruza, ele define, enfim, mas não marca, não sabe marcar. Vocês viram o gol? Ele marcou com os olhos e o cara passou fácil e fez o gol. Precisa arrumar uma maneira de proteger ou um lugar um pouco diferente para o Bernabé, para ele pensar única e exclusivamente em ir para o gol do adversário. O Inter disputou 15 pontos, 2 mãos e meia. E aí? Tem só 2 pontos. 13 já foram por aí. Não tem mais como recuperar. E a coisa vai passando. O Grêmio joga hoje contra o Bragantino, do Wagner Mancini, que é o técnico do Massa Bruta. Arthur, 2 ou 3 semanas fora por lesão muscular. E o Nardoni entra no lugar dele. Ia entrar na equipe junto com o Noriega, mas assim é apenas uma troca simples. O Nardoni deve ficar um pouquinho mais à frente com o Noriega fazendo a primeira função. E aí o Monsov, o enamorado, o Amuso e o Carlos Vinícius. Deve ser isso, do meio para frente. E atrás não muda nada. É Pavon, Gustavo Martins, o Vieri e o Marlon, com o Everton no gol. Esse deve ser o Grêmio para as 9h30 contra o time do Bragantino. O Grêmio só tem um resultado que interessa. É vitória. Para sair numa balada legal, porque o Grêmio tem 6 pontos. Ele tem 100% de aproveitamento em casa. Fora, ele tem 0%. De 12 pontos que jogou. A metade ele já pegou. E ele precisa buscar hoje os 3 pontos, porque o próximo compromisso é fora e é lá em Chapecó. Então a coisa está andando, está fluindo, está mais ou menos conseguindo se equilibrar um pouco o Grêmio pela cara que o técnico deu em relação a botar uma juventude com uma pegada boa, com boa leitura daquilo que precisa ser feito e, obviamente, vencendo o Clássico Grenal do 3-0 e conquistando o título pelo empate, cresceu a moral do grupo, o torcedor já está mais aliviado e aí tu pode trabalhar um pouquinho melhor. Mas, se tiver derrota hoje, começa tudo de novo. É time só para campeonato gaúcho, não vai para frente, não anda isso, fulano no tal lugar não dá, começa aquela velha obrigação, cobrança, e aí a coisa complica e não anda. Precisa ter cuidado. O empate também não é um bom negócio. Empate é bom para o Bragantino, que está 2 semanas
sem jogar. Está só treinando, né? Vem descansadinho. O Grêmio, claro, tem um pouco de desgaste em relação ao Grenal, um pouco de desgaste em relação à comemoração do título, né? Mas é isso que tem e bola para frente. Vamos ver, vamos acreditar. E o Curitiba, que foi lá em São Paulo e fez 2-0 no Corinthians. O futebol ele tem algumas coisas interessantes. Outro detalhe, outra situação. O Ipiranga está fora da Copa do Brasil. Perdeu para o Atlético de Minas Gerais por 2-0, dançou. Hoje tem o Juventude contra a Tunaluso e é aquele jogo do mata. Se não dá nos 90, tem que ir para os pênaltis. Alguém vai dançar. Vamos torcer para o Juventude passar de fase e meter mais um pix aí na conta e, claro, né, buscar novos objetivos para fazer um time forte e com muita confiança para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje é o aniversário do Cruzeiro da linha 32. 60 anos hoje. Hoje, a Liane Petri Schmidt, que é a presidente, parabéns a Eliane, para você e para toda essa galera aí, diretoria, torcedores e jogadores. E no fim de semana tem promoção no sábado, torneio de vôlei, de bocha, com almoço a R$25. No domingo, continua o torneio de bocha, o de vôlei termina no sábado, o almoço é R$50 no domingo, e aí tem o Cruzeiro da linha 32 contra o Rui Barbosa, jogo do Campeonato Municipal Amador de Arroio do Meio. Parabéns para o nosso Cruzeiro aí, bola para frente, manda ver. Ômega Construtora e Incorporadora. Sorrir fácil, porque sorrir é uma conquista. Sertel, a força que nos une. E Sicredi, gente que coopera, cresce. E a compartilhada. Aquele dedinho, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.